Pecados, tentações e arrependimentos. Essa é a temática da Quaresma. Nós estamos na Quaresma. Esses são os movimentos quaresmais a que somos convidados pelos textos bíblicos do culto de hoje. Seja bem-vindo para esse encontro com Deus, para essa reflexão, para essa aproximação ao nosso Deus e Pai Celestial. Que Ele acolha a cada um de nós, nos ilumine para que possamos ter compreensão correta desses assuntos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos à mesa do Senhor, ao altar, para fazer ali o nosso pedido de perdão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por seres o nosso Pai de amor, que está sempre atento a todos os nossos caminhos, nos mantém na mira do teu olhar para nos cuidar e debaixo da tua mão para nos proteger. Obrigado por esse cuidado e proteção que torna o nosso caminhar mais seguro. Mesmo caminhando seguros e abençoados por ti, tantas vezes preferimos caminhos que não são os teus caminhos. Nos desviamos, pecamos, mas também nos arrependemos e voltamos buscando o perdão de todos os nossos pecados. Pedimos a Deus que nos acolha nesse momento de confissão e arrependimento e limpe o nosso coração de todo tipo de culpa e conceda-nos o benefício da morte e ressurreição de Cristo, para que possamos assim encaminhar nossa vida de acordo com a tua santa vontade. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para você que está arrependido, para você que confia em Cristo, para você que se arrepende, confessa seus pecados diante do Senhor, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está limpo e perdoado, está pronto para receber a palavra de Deus. E hoje nós compartilhamos então os textos bíblicos, começando com o Salmo número 85, que é a primeira leitura que faremos neste momento. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com Israel que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste
nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu o tempo, no entanto, a vida transforma, os dias tão breves se vão ao vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. O nosso texto do Antigo Testamento de hoje nós encontramos em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 até o versículo 20, onde nós lemos o seguinte: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dirá a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o que é mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o que é mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que, quando um homem correto pecar, o bem que ele faz não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá mais, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. Esse então é o texto que nós temos do Antigo Testamento de Ezequiel para o dia de hoje. Deus abençoe a palavra para todos nós.
Seguimos agora com a entrega da epístola de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados no mar e na nuvem. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para que nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E por que eles fizeram isso? 23.000 pessoas caíram mortas num só dia por causa disso. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Esse é o texto da epístola de hoje. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, e perdão e aventuras. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode alguém obter salvação perfeita em Deus, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará, esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos deste mal e as virtudes lá dos céus, aos cansados apontar a morada celestial. Quem viver estar em ti, livre do pesar aqui. Seguimos agora com o Evangelho do dia. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 9. E diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? Não, de modo nenhum.
Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse o homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Esse é o Evangelho do dia. Seguimos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, meus amigos, temos aí como tema de reflexão para esse momento pecados, tentações e arrependimento. Temas quaresmais. Estamos dentro da quaresma e esses textos que vão aparecendo agora nesses domingos, nesses finais de semana de quaresma, todos eles têm essa tonalidade, né, de nos convidar a essas reflexões. Muito bem. A nossa trajetória de filho de Deus, nossa caminhada, ela está marcada pelo menos fortemente por esses três estados enfáticos. Pecado faz parte da vida, tentações estão por aí, e o arrependimento é o caminho que nós podemos fazer para lidar com essas coisas. Adão e Eva perderam essa habilidade de viver na presença de Deus de uma forma plena e completa. Adão e Eva foram os primeiros a experimentar essa situação de viver em pecado. E nós, de lá para cá, também estamos marcados ou maculados, somos pecadores. Essa é a nossa condição existencial. Não tem ninguém que nasce que não tem essa condição existencial, porque ela perpassa de pai para filho, chama-se pecado original, e ela acompanha toda a humanidade. Então, por sermos assim pecadores, nós temos habilidade de praticar pecados, e aí cometemos pecados também. A palavra que nós temos para definir pecado no Novo Testamento é amartia. É uma palavra grega que simboliza o erro do alvo. Então é quando você erra a mosca naquele alvo, o ponto central que tem lá. Qualquer lugar que você atinja fora daquele ponto central é uma amartia. Então o pecado é quando você erra o alvo. Não importa quanto, não importa se está perto, se está longe, errou o alvo é pecado. Então não tem pecado maior, pecado menor. Essas são as definições bíblicas que nós temos aí para essa palavra amartia. Existem alvos assim, previstos, por exemplo, para a família, tem um alvo certo. Se você erra o alvo, está em pecado com a família. Alvo da família, comunhão, vida em comunhão. Qualquer coisa que se faz que afete essa comunhão negativamente, está pecando. Então está errando o alvo. No casamento, o alvo é fidelidade. Então, se você errou alguma coisa no que diz respeito à fidelidade, aí começa o teu pecado. Pais e filhos, essa relação é marcada como alvo, obediência e cuidado. E qualquer um que erre esse alvo está em pecado. No trabalho, o teu alvo é responsabilidade. Errou na responsabilidade, está em pecado no trabalho. Na vida social, por aí, o alvo mais assim comum é honestidade nas relações. Pecou contra a honestidade, errou a honestidade, pecou. Na igreja e com a relação, na igreja, por exemplo, a relação nossa com Deus
tem como alvo fé e comunhão. Qualquer coisa que você faça diferente disso está errando o alvo, está pecando. No relacionamento com o próximo é amor e solidariedade. Então percebe que para cada situação tem um alvo, e todas as vezes que você erra esse alvo, você está em pecado. Então, a amartia é o erro destes alvos, alguma coisa que fique longe ou perto, mas que não fique conectado especificamente no alvo. Não acertou, é pecado. Então, o pecado, ele é uma fruta, tipo uma fruta de uma árvore. A árvore, mesmo que não esteja carregada de frutas, ela continua sendo a árvore daquela fruta. Por exemplo, uma laranjeira continua sendo laranjeira, mesmo que não tenha nenhuma laranja. Assim, nós continuamos sendo pecadores, mesmo que não tenhamos nenhum pecado específico que nós lembremos que tenhamos cometido. Somos pecadores. Toda árvore dá o seu fruto ao seu tempo. Todo pecador comete pecado ao seu tempo. Por definição, nós somos humanos. Por definição, nós somos pecadores. E o apóstolo Paulo, falando sobre esse tema, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 26, ele diz que estamos destituídos da glória de Deus. Isto é pecador, ser pecador. Nós perdemos a glória de Deus. Adão e Eva perderam isso do jardim do Éden. A imagem e semelhança de Deus foi perdida. Então o pecado afeta essa nossa relação com Deus, porque perdemos a santidade. E por consequência vai afetar a nossa relação com o nosso próximo, porque perdemos também essa habilidade de nos relacionar de uma forma correta e perfeita e precisa com o nosso próximo. Então o pecado, ele é aquilo que impossibilita a cada um de nós de fazermos o caminho da salvação. O pecado, ele condena a cada um de nós, ele arrasta para a morte, ele nos remete para o inferno e ele nos debilita na fé. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós estamos correndo estes riscos. Então, lá no Salmo 85, que é o salmo que a gente leu hoje, o primeiro, ali é definido como caminhos de loucura. Diz lá no texto: Deus promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Todos nós temos os nossos caminhos de loucura, que é conduzido pela nossa condição de pecadores. Cada pecador vai cometer os seus pecados, suas loucuras. E aí no versículo 9 diz assim, ó: na verdade, Deus está pronto para nos salvar, a fim de que a sua presença salvadora fique conosco na terra, fique aqui e habite entre nós. Ou seja, Deus não quer abandonar os pecadores, Deus quer encontrar os pecadores. O nosso pecado nos coloca longe de Deus, mas não é o que Deus quer. Deus quer estar conosco. Quando em Jesus Cristo Ele estava aqui no mundo, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Por exemplo, quando a gente viu Adão pecando lá no jardim, o que Deus faz? Foi procurar o Adão, para ficar com o Adão. Não queria esquecer ele, porque ele agora era pecador, não? Aquele filho pródigo, aonde que estava o pai? Estava esperando lá na porta da casa que ele voltasse, o desejo que voltasse. Na história de Cristo, essa é a nossa história. A ovelha perdida, o que aconteceu com ela? O pastor esqueceu e abandonou? Não, ele foi atrás da ovelha perdida. Jesus conta essas histórias para ilustrar o quanto Ele quer estar conosco mesmo nós sendo pecadores, o quanto Ele nos procura, o quanto Ele nos, quando Ele nos encontra, quão feliz Ele fica. Então, Deus quer estar e ficar aqui conosco na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso casamento. Ele quer ficar com a gente. Enquanto o pecado quer nos afastar de Deus, Deus quer nos aproximar dele. Deus não quer perder para essa luta. E o diabo faz o seu papel. Ele continua acenando de lugares diferentes para que a gente de repente possa ser tomado de surpresa. São as tentações, né? O diabo está mostrando outros caminhos, outras ideias, outros resultados, outras possibilidades, e sempre apontando para nós outras formas de fazer. Nem permitindo que a gente se questione se é certo ou errado. Ele só nos mostra caminhos, porque é muito astuto. Tentará também nos converter, tentará também, como tentou Jesus lá naquele deserto. Tu está com fome, tu tem vontade de ser rico, tu deseja ter poder, eu posso te dar. Então ele apontou para Jesus com outras coisas para desconcentrar Jesus, para ver se conseguia pegar Jesus em contradição. Tentará também a cada um de nós, e nós não podemos prever quais são as tentações, mas estamos expostos a tentações.
O diabo é sempre muito atualizado em bolar tentações, bem mais atualizado do que nós, bem mais astuto do que nós. Ele avaliou Jesus e percebeu o que estava faltando naquele contexto de Jesus e vai lá e propõe para Jesus: olha, está aqui, eu estou aqui para te ajudar. Assim como ele avalia a cada um de nós e vem para nós nos enganando, no sentido de que a gente pode ser assim mais assertivo, quem sabe, ouvindo as sugestões que ele nos dá. O diabo levou Adão e Eva para caminhos de morte. E olha só, veja o que está escrito lá em Ezequiel, o texto que a gente leu do Antigo Testamento há pouco ali. Versículo 11, tá? É 33 o capítulo. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor, não me alegro com a morte de um pecador, e eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Essa é a vontade de Deus. O diabo quer nos enganar, que tanto faz. Deus não está nem aí para nós, mas não. Deus está dizendo que Ele não tem prazer na nossa morte. Ele não tem prazer em que percamos a vida e a salvação. Pelo contrário, Ele vem, Ele entra na nossa história, se faz gente, habita entre nós, se faz nosso Salvador. Nós não podemos compensar os nossos pecados pelas coisas boas que nós fizemos. Isso também está escrito lá no texto, né? Você fez pecados e agora não adianta fazer coisas boas para compensar aquilo que você fez errado. Aquilo estava errado mesmo. Daquilo você tem que se arrepender. Daquilo você tem que pedir perdão. Continua fazendo coisa boa aqui, mas não vai conseguir compensar aquilo que estava lá atrás, né? Quando uma pessoa pecar, o bem que ela faz não a salvará. Diz no versículo 12 do texto de Ezequiel. Também diz: se eu posso parar de pecar e seguir as leis que dão vida, se uma pessoa parar de pecar e seguir os caminhos que dão vida, ela não morrerá, mas viverá. Parou de pecar, agarrou-se em Deus, não vai conseguir parar de pecar e nunca mais pecar, mas saiu daqueles trilhos de pecado, daquelas trilhas aonde a gente se acostuma muitas vezes a ficar cometendo pecados. Se obedecer às leis de Deus e sair dessas trilhas, não morrerá, mas terá a vida eterna. Essas leis todas, que são as leis que mostram os caminhos para que a gente abandone o pecado, elas todas foram cumpridas por Cristo no Novo Testamento. Cristo levou sobre si todas as leis, cumpriu todas elas para que nós não precisássemos mais cumpri-las, a fim de ganhar o perdão como era no tempo de Ezequiel. Agora nós não precisamos mais obedecer a todos os detalhes da lei para ter o perdão, porque o perdão é gratuito, o perdão é presente de Deus, é graça divina. Aqui então entra uma outra dimensão de vida, que é a dimensão do Novo Testamento, quando Cristo vem para mudar aquela dimensão antiga, que era uma troca de cumprimento de lei por perdão. Agora não tem mais essa troca, agora é fé. A fé nos leva a ganhar o perdão quando cremos em Cristo. Agora nós precisamos de outros elementos, nós precisamos de confissão, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de perdão, vida e salvação, e essas coisas são presentes de Deus para todos nós. É disso que Deus está falando, e é isso que Deus quer que a gente saiba. Então lá em Marcos, que é o evangelho que a gente leu, capítulo 13, versículo 13, ele diz: eu afirmo a vocês, se vocês não se arrependerem, morrerão. Antigamente era, se vocês não cumprirem a lei, morrerão. Agora é diferente, se vocês não se arrependerem. Então o arrependimento tem uma palavra grega para ele também, que é a metanoia. A metanoia é uma volta completa. Se você estava andando para lá, agora andar para cá, 180 graus de mudança de caminho. É sair dos caminhos de loucura, como disse lá no Salmo 85, mudar de vida. Funciona como aquele fruto da figueira. Eu vim aqui todo ano e não tinha, vamos cortar a figueira e jogar fora. Aí o cara diz: não, vamos cuidar da figueira, vamos adubar, vamos fofar a terra, vamos ajudar ela para proteger, para produzir. Se com toda ajuda não produzir, corta e joga fora. Mas Deus sempre vai dar para ti mais uma chance. Deus vai criar fofar, adubar, preparar, te ajudar para você produzir os frutos que Ele espera de você. E um dos frutos é arrependimento e pedido de perdão. E aí você tem a vida de novo, como aquela figueira que produziu o fruto e aí foi conservada. E aí diz assim: sem frutos, corta a figueira. Por que deixá-la continuar tirando força da terra sem produzir nada? Se Deus faz tudo por ti e tu não faz nada, então corta e joga fora. Não tem por que você ficar aí. É mais ou menos isso. Então no versículo 8,
o que cuidava da figueira diz: mas deixa eu tentar mais uma vez, não? Deixa eu fazer mais uma vez esse cuidado. Isso confirma que Deus não tem prazer na morte da gente. No Novo Testamento, Deus continua com a mesma postura do Antigo Testamento, quando ele diz: não tenho prazer na morte do perverso. Aqui também, eu não tenho prazer em que vocês não produzam frutos, eu quero ajudar vocês a produzir, eu quero ajudar vocês, quero motivar vocês. Então, todos nós teremos muitas chances e oportunidades para sermos e vivermos de acordo com o plano de Deus. A Quaresma é um bom tempo da gente pensar: será que isso está acontecendo de fato com a minha vida também? Até que ponto eu estou vivendo a consciência do pecado, a importância do arrependimento e a busca do perdão dos pecados? Isso fica para você pensar e refletir aí nos próximos dias. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos e amigas, nós vamos lembrando agora os aniversariantes. Aqui no nosso aplicativo está mostrando que a Denise Silva Bobsen está de aniversário dia 21 de abril. Dia 22 nós temos o aniversário da Ângela Aida e dia 23 da Ana Carolina Aida. Então, por essas irmãs, nós queremos ter o nosso momento de oração pedindo paz e proteção da parte de Deus para elas. Também queremos continuar lembrando pessoas que necessitam do nosso olhar, que estão enfermas, nossas orações também. Nosso querido Vladimir volta para o hospital mais uma vez, com agora outro quadro, outra complicação. Então, continuamos orando, pedindo que Deus esteja presente lá com ele, no tratamento que ele precisa fazer agora, que ele tenha paciência e confiança, que Deus está do lado dele, né, Vlad? Que Deus esteja do teu lado, te fortaleça e te anime para seguir adiante confiante. Nós ficamos felizes cada vez que você vem para casa, que você está em casa conosco, mas sabemos que quando você volta, Deus está contigo aí também. Nós queremos pedir essa proteção aí para ti, certo? Seguimos orando pelo Ramires e pela Silvia, pedindo paz, proteção, amor e bondade também na vida dela. Que Deus conduza esses momentos aí na vida desses irmãos. Vamos então ao nosso momento de oração. Querido Deus, em nome do Pai Celestial, te agradecemos pela tua presença, renova nossas forças, nos dá novos ânimos para seguirmos confiança. Pedimos a Deus que, na tua bondade e no teu amor, estendas a tua mão protetora sobre nossas irmãs aniversariantes desta semana, para que elas possam desfrutar dos teus cuidados, da tua paz, do teu amor e da tua bondade em todos os momentos da sua vida. Concede-lhes paz, proteção, amor, bondade, felicidade e muitas realizações. Também pedimos a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que estão em situação de fragilidade na sua saúde, enfermos, que possam contar com a tua proteção e o teu amor e sejam por ti muito abençoados. Possam, com a ajuda dos teus santos anjos, vencer esses momentos com confiança na certeza de não estarem sozinhos. Ajude e abençoe os familiares para que esses também possam ser apoio importante nesses momentos. Concede sabedoria e conhecimento aos médicos para que possam fazer o melhor. E assim resgatar a vida e a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Que a tua graça se manifeste em todos os nossos caminhos e permita que sempre conheçamos o caminho da verdade trazendo para perto de ti. Concede-nos sempre consciência dos nossos pecados, consciência da necessidade do nosso arrependimento e valorização do perdão que tu ofereces para todos nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.